Monstrinho novamente, por que existir não faz parte do nosso esporte? Fala, meus manos, estamos de volta. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Frasson, mais conhecido como Zé Monstrinho, tenho 24 anos, sou técnico em nutrição esportiva, fui top 4 no Muscle Contest Brasil, sendo natural, sou Classic Physique e hoje estamos inaugurando mais um quadro para vocês aqui no canal. O canal ele ficou um pouco desfocado em relação à quantidade de vídeos que eu estava trazendo para vocês devido a essa quarentena e tudo que está acontecendo, e até por isso que alguns vídeos do projeto 120 dias ficou um pouco de lado. O projeto está rolando lá nos stories, eu tô lá nos stories e no meu Instagram, que se por sinal você não segue, segue lá, que é @ZéMonstrinho, só que 3 O's no final, então é Zé Monstrinho, tá bom? Porque tem uma galera aí que tentou copiar nós. Enfim, se você for lá, vocês vão participar mais por dentro de como que tá essa minha preparação pro 120 dias, como ela tá sendo, eu tô relatando meu peso, tô relatando como tá as mudanças da dieta, vou trazer um vídeo que eu tô devendo pra vocês da minha dieta completa aqui no canal, inclusive tem atualização do físico lá, como essa foto aqui, que eu postei lá, que por sinal gerou bastante repercussão, vocês gostaram bastante, então vai lá no Instagram e me acompanhe se você não acompanha. Bom, esse quadro se baseia em Top 5 Maromba. Top 5 Maromba por quê? Eu vou trazer todo vídeo que for relacionado a esse Top 5, 5 coisas que envolvem o ramo da maromba, da musculação, do mundo do bodybuilding em si. 5 coisas principais. E o tema do vídeo de hoje, para abrir com chave de ouro esse quadro, é Top 5 genéticas que o nosso esporte já presenciou. Eu analisei alguns nomes para poder trazer para vocês e trouxe aqui dentro da minha opinião, vale ressaltar isso, é a minha opinião nesse vídeo. Eu só quero trazer um pouco a minha opinião e um pouco de visão disso para vocês e até para vocês conhecerem talvez algum desses atletas, tá joia? Começar mostrando quem são os atletas, vale ressaltar o que determina a relação genética, o que leva a gente a acreditar que uma pessoa tem uma boa genética dentro do nosso esporte. Nos meus princípios, eu acredito que genética é a capacidade de mutação, transformação, entre aspas, que uma pessoa consegue ter. Se você coloca uma pessoa e dá os melhores suplementos, a melhor dieta e o melhor treinamento e ela evolui X, e uma outra pessoa com bem menos recurso evolui Y, que acaba sendo melhor do que aquela outra pessoa, teoricamente essa pessoa Y tem uma genética mais favorável. Outro fator que determina também a relação genética é do ponto-chave que ela saiu e aonde ela chegou e como ela estava no ponto inicial. Então foi dentro desses embasamentos que eu levo em consideração do nível genética de cada atleta que eu reservei essa lista para vocês. E aproveitando, quem está precisando de suplemento, corre no link aí na descrição, entra lá no site da Growth, gsuplementos.com.br e utiliza o cupom MONSTRINHO, tá bom? Fortalece nós lá. E o top 5 de hoje é Kevin Levrone. Na minha humilde opinião, esse cara ele não podia ficar de fora, simplesmente porque ele era um freak monstruoso e estético demais. Eu aprecio demais o método que ele treinava e principalmente esse físico, mano, sem cabimento. Não tem por onde o físico que esse cara construía numa década onde a gente não tinha os recursos que tem hoje, que tem pouquíssimos atletas que sequer chegaram perto desse cara. Então no meu top 5 ficou ele. E o porquê que eu tava falando dessa relação de transformação é que se a gente pegar essa foto aqui, por exemplo, do Kevin Levrone, você cai de costa. Porque o Kevin Levrone surpreendeu a gente, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, aposentado até então, ele decidiu competir mais uma vez. Ele bateu no peito e ele falou assim: eu tô com 50 anos de idade, mas eu vou voltar a competir sim. E por que eu tô falando isso? Se vocês olharem essa foto aqui, você nunca olha pra esse físico e, por exemplo, fala: velho, entra numa sala de musculação que você vai ter sucesso na sua vida e você vai ser um dos melhores atletas que o esporte já viveu. Mas se você ver a foto do lado, aí você olha e fala: caralho, mano, tá preula. Então é por isso que eu nomeei ele para ser o 5º colocado dessa lista, por causa dessa transformação, do ponto em que ele saiu até onde ele veio, sendo essa transformação absurda.
Nos palcos, provavelmente nessa foto aqui, ele chegava a bater em média de 107, 109 quilos mais ou menos. 109 quilos. E na fase de descanso, fora de competição, mais de off-season assim, ele fechava a média de 117 ou 120 quilos praticamente. Lembrando que esse cara, ele media 1,75 m, ou seja, eu tenho 1,73 m, ele era 2 centímetros mais alto que eu, e conseguiu colocar esse shape. Então, o cara era realmente uma aberração. Eu tô falando isso porque é muito difícil você ver pessoas com estatura mediana ou baixa concentrando e segurando uma linha tão estética, principalmente em um volume de massa muscular como esse. Então, tá aí um outro fator. E, voltando no assunto, que ele decidiu voltar a competir. Se a gente olhar essa foto aqui, tá, mas aí entra o ano que ele voltou a competir. Rodrigo, põe aqui na edição, por favor, o ano correto, que eu não tô lembrando agora de cabeça, tá? Mas a gente vai ver aqui, por exemplo, nessa foto, você olha ele com 50 anos de idade e você fala... Caiu tudo! Ah, depois que ficar velho, cai tudo! Tudo isso é bomba! Para dançar isso aqui é bomba! E aí vem os haters de plantão e vai falar um monte. Só que é aí que tá, meu amigão. Quem nasceu pra ser rei nunca vai perder a sua majestade. Como eu disse, ele decidiu voltar aos palcos do Mr. Olympia, ele recebeu um convite e ele não negou esse convite. E em menos de 2 anos, com 52 anos, tá aí o tiozão com essa carcaça que subiu e competiu. E ele ainda em 2 anos conseguiu colocar esse físico, tá provando que ele realmente tem uma genética diferenciada no nosso esporte. Então por isso, Kevin Levrone é o top 5 dessa lista. Bom, então vamos dar continuidade falando do quarto colocado dessa lista, que muitos irão se surpreender. Eu acredito que nem todos conheçam esse cara, e ele é natural. Aí a gente cutucou a onça com a vara curta. Reg Park, tá? Poucas pessoas conhecem esse cara porque ele foi um atleta na década dos anos de 40 a 50, tá? E foi uma das principais referências estéticas no início do bodybuilder, quando começou a surgir essa questão, quando o esporte começou a ganhar essa força. Se você olha pro shape dele e coloca ele nos dias de hoje, de fato ele vai ficar para trás quando comparado a atletas de alto nível. Atletas que eu falo, a gente pode citar aí, por exemplo, quem tá em ascensão pra caramba, o nosso querido dinossauro do Acre, o Ramon. Mano, o Reg Park ia ficar pra trás. Mas aí que vale balançar a cabeça de vocês e colocar as questões. Esse cara aqui subia no palco para competir com 102 quilos. Ele subia com mais de 100 quilos por mais que ele fosse alto. E mesmo ele sendo alto, você percebia que ele tinha um volume completo no seu conjunto da obra. Pessoas altas dificilmente conseguem preencher suas inserções musculares, como a dorsal dele, o braço dele era muito bom, a perna dele não deixava a desejar em relação aos seus membros superiores, e isso fez com que ele entrasse em quarto colocado. Não só isso, que tem mais surpresa vindo para vocês. Em off-season, ele fechava uma média de 114 quilos. Mano, 114 quilos, um cara natural com 1,85 m. Eu tô falando que ele é natural porque os esteroides anabolizantes foram desenvolvidos e usados a fins estéticos a partir dos anos de 1955 para 1960. Ou seja, esse cara tinha esse shape antes, e dá pra ver, quem entende do assunto, dá pra perceber que ele é natural pela questão da maturidade que ele tinha, pela altura, enfim. Ele não tem aquele físico nada estrondoso quando, tipo, um freak, por exemplo, estilo Kevin Levrone. Mas é um físico muito bom e surpreendente quando a gente relembra da onde esse cara veio. Se hoje que a gente tem essa porrada de informação aí pra vocês, essa quantidade enorme de produtos, dieta, variação, ensinamentos para te colocar um físico, imagina em 1940, onde não tinha nada disso, onde talvez sua avó não era nem nascida direito, esse cara já tinha um físico desse. E por que eu tô falando isso? Essa foto provavelmente foi no auge da carreira dele, certo? Então ainda assim, algumas pessoas podem falar: ah, Otávio, mas ele tava no auge, é fácil ter um físico desse no auge, qualquer pessoa no auge tem um físico bom e tudo mais. Só que depois de alguns anos, né, isso ele tava novão aí, ó, a dorsal, peitoral dele,
Olha essa foto, por exemplo, ele estava no auge, você percebe que ele tem dois principais fatores que é muito difícil o natural desenvolver, que é peito e ombro. Ele tem um peito muito bom, muito bem desenvolvido, um peitoral muito bom, e o ombro, principalmente a parte anterior dele, ele sai assim, ele levanta junto com o peitoral, vocês podem perceber. Então, inclusive o Reg Park, o próprio Dudu Halush também descreve e aponta: se você é um cara natural e quer descobrir o patamar e o limite natural do seu físico, mas não tem muita noção, tira como base o shape desse cara aqui, ó, Reg Park. Por quê? É o auge do físico natural dentro da história do fisiculturismo. Se passar muito dessas proporções, já começa a ficar com o pé atrás. E quando eu falar passar muito, não é se destacar em relação a um volume, uma qualidade, ou coisa assim. É realmente ser uma outra pessoa, um novo físico que você olha e fala, entendeu? Mas eu coloquei esse cara no top 5, na frente de Kevin Levrone, não só pela década que ele veio, não só pelo fato dele ser natural, por ele ter conseguido colocar esse shape que eu achei muito estético e bonito, mas porque depois de alguns anos na sua vida, ele deixou de ser esse cara geneticamente jovão, esse cara abençoado pela juventude, né? E surgiu uma foto na internet ao lado de nada mais, nada menos que Arnold Schwarzenegger. O cara ficou meio xará do Arnold Schwarzenegger quando ele atingiu uma certa idade. Acho que deve ter uns 40, 50 anos nessa foto. E o Arnold estava no seu auge. Então, tipo assim, ele envelheceu, o Arnold estava vindo e os caras foram lá e pá, tiraram essa foto. E aqui a gente vê o Arnold, se eu não me engano que o Arnold já tinha ganho o Mr. Universo, não lembro direito, e ele tá do lado do Arnold no auge. Cara, o Arnold tava no auge da carreira, o Arnold já não era mais natural, e o cara, até então, ninguém sabe se ele já tinha usado alguma coisa. Eu acredito que não, porque as pessoas preservavam muito mais a saúde do que nos dias de hoje, e mesmo assim você olha, e mesmo que você tenha usado, velho, o cara tá ali, devia ter uns 40, 50 anos, e olha ele do lado do Arnold, do jeito que tá, não é algo tão comum de se ver, né? Então, quarto colocado pra mim, Reg Park, sem dúvida nenhuma. Em terceiro colocado, eu acho que esse vai ser o atleta que eu menos vou precisar falar, que qualquer pessoa que talvez até nem treine já tenha ouvido falar dele, que é o The King, o rei, ninguém menos que Ronnie Coleman. Bom, Coleman, sem dúvida nenhuma, é o cara referência quando a gente entra no assunto de genética dentro do nosso esporte, porque ele simplesmente, até hoje, foi um dos maiores caras que já pisaram no palco do Mr. Olympia e não tem discussão, não tem. Você pode colocar Big Ramy do lado dele, que Big Ramy no auge, ele ia levar, tá? Coleman ficou muito conhecido no ramo porque ele simplesmente era uma aberração de tamanho estrondoso e seco. Isso é muito difícil nos dias de hoje. A gente tem excelentes atletas com algumas circunferências e medidas até próximas a Coleman, mas no contexto geral da obra, no quesito genética de ser, fica para trás com alguns aspectos em relação à definição. Como eu citei, por exemplo, nessa brincadeira, o próprio Big Ramy, hoje eu acho que ele pode ser até um pouco maior em algumas poses, ou até algumas medidas, principalmente dos quadríceps, o quadríceps do Big Ramy é estrondoso, e ele ainda iria perder pro Coleman, porque o Coleman ele tinha uma qualidade absurda, o cara chegava seco de seco. Tem até uma entrevista que ele brincou que chegava com 0,3% de BF no palco. Eu não consegui achar nenhuma foto dele de antes e depois expressiva na internet, porque se você só puxa o nome dele, você realmente só tem foto dele com esse físico estrondoso. Vocês podem ver aí ele The King, o rei. E não é à toa que todo mundo chamava ele como The King, que era o rei. Inclusive teve uma das apresentações que ele subiu assim no palco, porque o cara realmente fez história. Além de ser um dos maiores do cenário, ele levou para casa 8 vezes o título de Mr. Olympia, tá? Então, o cara é sensacional. A gente tem essa foto, por exemplo, ele do lado do Phil Heath. Phil Heath é
é ainda um dos maiores atletas da atualidade. A gente não sabe se ele vai voltar a competir ou não. Ele perdeu ali em 2018, 2019 ele já não competiu no Olímpia, mas ele tem 7 títulos nas costas. Ninguém lhe tirou o título do cara. Nosso querido Kay Green, ele é adorado pelo público, ficou atrás. E mesmo assim ele fez o Phil Heath parecer uma criança. Lógico que aqui por foto é muito difícil comparar, mas é para vocês entenderem. Olha essa foto de costa. Ele era simplesmente bizarro, muito grande. Se eu não me engano, eu tenho aqui anotado, só para vocês terem uma ideia, tá? Se liga nisso. O peso dele dentro das competições era de 133 a 136 quilos. 133 quilos! Mano, vocês têm noção do que eu tô falando pra vocês? É 1,80 m. Esse cara ele é 5 centímetros mais baixo do que o Kevin Levrone, que é o top 5 da nossa lista. Ele sobe com 133 quilos no palco e seco. O cara é gigante, mano. Gigante. E isso entra na realidade da potência genética de cada pessoa. Por quê? A relação altura com a relação peso em questão do quanto o seu corpo consegue desenvolver massa muscular, o quanto ele tem capacidade para desenvolver massa muscular para preencher os feixes musculares. Feixes musculares são a inserção, a extensão da sua musculatura. Onde ela começa, ela termina. Por exemplo, a inserção do bíceps, ele começa e termina aqui. Então, preencher esse feixe muscular, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. Principalmente quem tem um braço maior, porque o feixe se torna muito maior e para aparentar volume tem que vir mais treino. Então por isso que ele entra nessa questão da genética, porque ele não tinha uma altura gigante para pesar tudo isso, ele pesava, era de pura massa muscular, saía músculo de tudo quanto é lado e o cara tá aí. Então, em terceiro colocado, nosso queridíssimo Ronnie Coleman. Já que tem essa foto dele do lado do Phil Heath, nada mais nada menos, vamos deixar o Phil Heath com a segunda colocação. Tô colocando ele em segundo colocado porque o cara ele realmente é chamado como o The Gift, ou o talento, o cara que realmente tem a genética. Phil Heath ele jogava basquete na universidade que ele estudava, só que nos treinos de basquete você precisa ter um treinamento físico para melhorar a sua resistência, e o cara treinando para aumentar a resistência no treino simplesmente desenvolveu uma massa muscular que todo mundo se assustou. Era anormal a velocidade com que ele conseguia construir músculos. E até se vocês assistirem o Generation Iron, ele fala e mostram isso escrachadamente, que ele realmente veio dentro do cenário para ser o cara. E ele levou o primeiro título do Olímpia, se não me engano, com 31 ou 32 anos. Coisa assim que eu não consigo lembrar agora quem foi um cara que subiu num palco e levou um título sendo tão novo. Talvez o Coleman tenha feito isso. E o Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger mais na década dele, onde não tinha o número de atletas quanto tem hoje. O Phil Heath, por exemplo, ele levou o título de Mr. Olympia em cima do Jay Cutler, o cara que ganhou 4 vezes o Mr. Olympia. Então, tipo assim, ele veio realmente para fazer história. E por que além dessa facilidade dele construir músculos, porque primeiro falaram que ele tinha como ponto fraco o posterior de coxa, e o cara foi lá e arrebateu o posterior de coxa dele, isso nos campeonatos quando ele já era pro. Destruiu o posterior de coxa dele e ele tem uma densidade no posterior hoje chega marra. Se eu não me engano, nessa foto ele tava pesando 109, 110 quilos mais ou menos. E foi o primeiro ano que ele ganhou o Mr. Olympia, que foi em 2011. E aqui ele apresentava uma verdadeira obra-prima. Por que eu tô falando isso? Se vocês analisarem bem nessa foto aqui, essa foto ele se destaca muito porque as costas dele é imbatível, todo mundo fala das costas do Phil Heath, é uma das melhores costas da história, junto com o seu até então, entre aspas, ponto fraco, que ele era chamado quando tinha acabado de entrar na liga profissional, que foram os posteriores e principalmente o glúteo dele gigante, fibrado, estriado e um posterior animal. Só que além de todo esse conjunto da obra, ele tem um braço muito bom, um antebraço muito bom, uma questão de braquioradial e braquial muito fodástica, que faz ele ter um conjunto de braços muito bom. Você olha para essa foto e é algo estético. É estético. Por mais que seja uma anomalia, pessoalmente deve ser bizarro de ver uma coisa dessa.
de tão grande que é e tão seco, mas esteticamente falando é bonito de se ver, porque ele ainda que não apresentava o problema que ele teve futuro nos anos de competição, que foi a protuberância na parede abdominal, né? Aquele barrigão grávido. Então você olha ele de costas, ele, cara, tem uma cintura muito encaixada, uma dorsal gigante, um braço muito bom, então fica algo muito estético. E aí, por isso, então, ele sendo nomeado como o The Gift. Mas, falando da época que ele jogava basquete, lembra que eu falei bem no comecinho do vídeo que um dos principais fatores que eu ia determinar sobre essa relação é de onde o cara saiu e como ele estava, de onde ele saiu para passar pelo processo de transformação e vir no shape auge dele? Manos, na moral, olha essa foto da época que ele jogava basquete. Eu treino há 7 anos e não tenho um conjunto de braço com um ombro desse. Você pode pegar um cara que treina na sua academia, que tem 5, 6 anos, 7 anos, 10, 15, 20 anos de treino, o cara não tem um conjunto de braços como esse. Tomava alguma coisa aí ou não? É difícil falar, muito difícil falar. Mas aqui ele não levava o bodybuilder como um esporte, ele sequer treinava visando o bodybuilder, construir massa muscular e hipertrofiar. Por quê? Quando ele realmente decidiu entrar nesse esporte de cabeça, ele largou o basquete. E ele comenta que ele era ruim, ele não era um bom jogador de basquete, e isso deixava ele meio frustrado, porque ele dependia de outras pessoas para que o time dele tivesse sucesso e conseguisse ir para frente. Afinal, é um esporte coletivo, e ele não era tão bom e ele se sentiu mal por isso. Então ele se achou no esporte do fisiculturismo porque ele tinha uma genética já favorável, o cara realmente é aquele servente de obra que você olha e é maior do que quase todo mundo da sua academia, que soube unir o talento para desenvolver massa muscular, porque bem treinando direito o cara já tinha esse shape, com treino, dieta, as paradinhas corretas, periodização e uma estrutura que todo atleta precisa para realmente se desenvolver, e levou para casa 7 vezes o Mr. Olympia. Então, em segundo colocado, ele, The Gift Phil Heath. E para fechar a nossa lista de hoje, o vídeo está ficando meio extenso, então não fecha o vídeo porque vale a pena, e dá um like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito. E para fechar com chave de ouro, nosso vídeo de hoje e o primeiro top 5 daqui do canal, ninguém mais, ninguém menos do que o mito Arnold Schwarzenegger. Lógico, né, papai? É lógico que eu não podia ficar de fora dessa. Bom, por que Arnold Schwarzenegger é o mito da musculação, é o cara, e ele tá no topo da lista? Só porque ele é o Arnold? É porque ele é o Arnold. Mas tem um motivo para ele ter se tornado o Arnold que fez ele estar aqui, porque ele é o Arnold e Ramanais e Ticracatica. Vocês entenderam? Não, vou explicar. Bom, o Arnold Schwarzenegger ele teve seu auge de competição, se eu não me engano, entre os anos de 1960, 65, 75 mais ou menos. Levou para casa 7 títulos do Mr. Olympia, tá? Foi Mr. Universo, se eu não me engano, com 20 e poucos anos. Então isso já traz aí pra gente que, mesmo sendo novo, ele realmente se destacava. E ele veio de uma era onde não tinha informações que nós temos hoje. Só por isso a gente já consegue colocar ele nessa primeira lista. Por quê? Hoje, por exemplo, a Rosca Scott, se eu não me engano, nessa época ela estava sendo remodelada por Larry Scott, que foi o cara que desenvolveu a Rosca Scott. Então a famosa remada baixa, que todo mundo já viu um vídeo do Arnold fazendo remada baixa descalço. Ele não aplicava as técnicas que nós temos hoje, que melhoram a capacidade de desenvolver massa muscular. A gente ia lá e treinava, não tinha essa frescurinha de fazer 3 de 10, 3 de 12, que tantas repetições queima. Não tinha essa questão de amplitude de movimento, de biomecânica aplicada. Não tinha nada disso que nós temos hoje, que isso realmente nos ajuda muito a desenvolver massa muscular, porque a gente sabe o porquê tá usando cada técnica e a gente aplica isso nos treinos. Ele simplesmente ia pra academia e treinava, agachava do jeito que tinha que agachar, fazia a remada do jeito que tinha que fazer, fazia sua elevação lateral, parecia que tava batendo boa aqui, jogava o peso para cima e construiu esse físico que fez ele ser o Arnold Schwarzenegger. Então, por isso ele já entraria no top 1 da lista. E segundo fator primordial é a questão genética.
não preciso nem falar que aqui ele era um bebê, devia, sei lá, ter uns 16, entre 16 a 18 anos, e ele já tinha um físico de respeito. Um bíceps bicudo, que foi o marco da história aí, uma das poses mais bonitas da carreira dele. Essa questão do bíceps dele ser bem alto, né? O peitoral já bem marcado, e você sabia que o bicho tinha uma estrutura por baixo de tudo que estava ali, uma estrutura para desenvolver ainda mais. Então ele conseguiu preencher as duas lacunas dessa lista que eu falei para vocês sobre o que na minha opinião transforma alguém em ter uma boa genética. Por quê? Ele conseguiu se tornar o Arnold, 7 vezes Mr. Olympia, ter esse físico absurdo, essa linha absurda, essa qualidade absurda. Numa década onde não tinha informação, não tinha dieta flexível, que facilitava muito, por exemplo, não tinha... Eu até cheguei a ver que o pós-treino do Arnold era 1 litro de cerveja pós-treino junto com um frango, aqueles frangos de padaria que ele sentava e começava a comer e só largava o osso. Onde isso é verdade ou não, não sei, entendeu? Eu não sei se naquela época já tinha cerveja sem álcool, se existia cerveja sem álcool. Pode ser talvez o levedor de cerveja, a fonte de carbo, mas enfim. Eu de verdade não acredito muito nisso. Mas é o que falam, e se for verdade, mais ainda que a gente tem que dar um mérito pro cara. Mas não vá fazer isso aí onde você treina, porque você não é o Arnold, tá? Sem beber. Resumindo, ele não fazia nada do que a gente faz hoje, e que hoje que a gente faz, todo mundo prega que é errado, que não vai dar resultado pra você. Ele fazia o que hoje todo mundo fala que é errado: periodização de treino, amplitude, isso, aquilo, e construiu esse shape e se tornou um Arnold, e é por isso que ele é o top 1 dessa lista, tá, galera? O vídeo ficou meio extenso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui, comenta aqui embaixo um top 5 que você quer ver, sei lá, os 5 melhores atletas nacionais, 5 melhores exercícios para bíceps, 5 melhores exercícios para costa, 5 melhores suplementos. Então comenta aqui o que você gostaria de ver, certo? Tamo junto. Não esquece de me seguir no Instagram, que é @ZéMonstrinho com 3O no final. Tá aparecendo aqui na tela. Pega seu celular aí já, ou fecha o YouTube se você tá assistindo pelo celular, vai lá me seguir, manda um direct, vamos trocar uma ideia. É isso, tamo junto. E lembre-se que desistir não faz parte do nosso esporte. Fui!